Olá, seja muito bem-vindo à RDTV. Eu converso agora com a secretária de Habitação de São Bernardo do Campo, Tássia Regino. Vai falar um pouquinho sobre um evento que aconteceu aqui na cidade, sobre a questão de gestão de risco de mobilidade urbana, também riscos de um modo geral com as chuvas, e que aconteceu em São Bernardo para tratar de assuntos sobre isso em todo o ABC. Qual a importância desse evento e, de um modo geral, quais são as decisões que se tomaram aqui para toda a nossa região, secretária? Bom, esse evento foi organizado pelo consórcio do Grande ABC. Ele é muito importante porque ele é mais um passo nas ações que o consórcio vem fazendo para o enfrentamento da questão de risco. Ele é um passo diferente agora, que ele busca construir uma agenda de discutir a gestão de risco no âmbito das políticas urbanas e das políticas públicas, onde o risco é um fator importante e decisivo, como os exemplos que você citou, mobilidade e transporte, drenagem e também, claro, moradia. Então, a importância principal desse evento é colocar na pauta dos municípios o risco agora como um tema das políticas urbanas e iniciar a construção dessa agenda conjunta, principalmente hierarquizando o que são os temas mais importantes para começarem a ser tratados de imediato. Secretário, a gente sabe que a região sofre bastante durante as chuvas, principalmente as áreas onde ocorre a ocupação desordenada. Como é que as prefeituras têm juntas, de alguma maneira, tentado combater essa questão e até mesmo, não sei se é possível, tentar remover essas famílias que estão em regiões de risco? Como é que vocês enxergam isso? Bom, primeiro as prefeituras apresentaram aqui o estado em que cada uma está em relação a esse tema. E nós verificamos que as prefeituras que ainda não têm um plano municipal de redução de risco organizado estão organizando, estão elaborando, inclusive com o apoio do consórcio e do IPT. Então nós teremos em breve um patamar unificado do conhecimento do risco que impacta sobre moradia, por meio do Plano Municipal de Redução de Risco, que todas as cidades em breve terão. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é a construção das ações. Então, essas ações, aqui a oficina evidenciou, elas vão na direção de ampliar o conhecimento do risco, incorporando outras variáveis que não apenas o risco que impacta sobre a moradia, como o risco que impacta sobre as infraestruturas, o risco que impacta sobre a mobilidade, e construir ações de curto, médio e longo prazo em relação a esses riscos. Então, uma proposta que saiu daqui e que nós vamos construir no consórcio, aprofundar e chamar os parceiros para discutir, é apresentar ao governo do estado uma proposta de ação integrada de curto prazo para buscar, ao final da elaboração dos planos municipais de redução de risco, onde nós vamos ter classificadas todas as famílias de risco alto e muito alto nas cidades, a gente poder remover preventivamente todas essas famílias. Essa é uma proposta que saiu daqui, que nós agora vamos construir. Isso tem que voltar aos prefeitos, isso tem que ser apresentado ao governo do estado, porque é uma ação que exige não apenas a decisão de fazer, mas também os recursos para fazer, E também os recursos para a produção das moradias para onde essas famílias no futuro irão. Elas podem ser removidas preventivamente com mecanismos de auxílio aluguel, mas depois elas precisarão morar em algum lugar. Então, daqui, dentre as diversas propostas de intervenção de curto, médio e longo prazo, essa foi uma das que saiu, principalmente porque os municípios vislumbram que em muito pouco tempo nós teremos esse conhecimento de todas as cidades. As 7 cidades terão esse conhecimento, o que é que temos de moradias com risco 1, 2, 3 e 4. Em São Bernardo, particularmente, que é a sua área de atuação, há um grande desafio, principalmente no que diz respeito ao Montanhão, que recentemente sofreu, inclusive, com novos deslizamentos, Essas famílias seriam atendidas também a partir desse mapeamento? Sim. Em São Bernardo, nós temos uma diferença em relação às outras cidades, que São Bernardo tomou a decisão de remover preventivamente todas as famílias em situação de risco 4 e aquelas que estão em risco 3 que podem evoluir a 4. Então, em São Bernardo, hoje, o maior risco mapeado é o 3, porque o 4, quando a família atinge esse nível, a gente já tira preventivamente. Hoje nós temos também estruturado em São Bernardo um grupo de monitoramento contínuo das áreas de risco, e esse grupo de monitoramento contínuo aponta evoluções e necessidades de intervenções emergenciais. E temos programas estruturados na área de drenagem e de habitação para responder a esse risco que hoje é conhecido por nós. Então, em São Bernardo foi feito o mapeamento de todos os pontos de drenagem e hoje, sob o comando do secretário Tarcísio Secoli, está sendo desenvolvido o plano de macrodrenagem que vai
atuar diretamente sobre esses problemas centrais mapeados. E o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que no componente risco, estabeleceu o risco como critério número 1 de priorização de intervenção dos assentamentos e depois faz a remoção preventiva das famílias e executa obras de correção de risco naqueles lugares onde o risco é corrigível de forma pontual. Então, hoje, as áreas que a gente teve mapeado o maior número de setores, todas elas são já objeto de projeto de urbanização. Então, por exemplo, o Silvina, aquela parte do Montanhão onde teve os deslizamentos maiores foi o Silvina. Aquela área nós já temos um contrato assinado com o PAC, está em licitação para a gente fazer a urbanização de toda aquela área. Assim como o Parque São Bernardo, que é outra área que tem uma concentração grande de setor de risco, assim como o Areião e Sabesp, que é outra área com concentração grande de risco e que nós já contratamos com o Banco Mundial recursos para a urbanização. Então, aqui nós organizamos, a partir do conhecimento do risco, organizamos a estratégia dessa forma. Existem ações não estruturais, que são as ações que respondem ao risco instalado de forma pontual, como a organização dos NUDECs, como a remoção preventiva das famílias. E existem ações estruturais, que são aquelas que elas vão resolver o problema como um todo, que no nosso caso, especialmente na área de habitação e na área de drenagem. Secretária, para aproveitar, eu sei que a tua agenda está corrida, a gente vai fazer a última pergunta agora, mas aproveitando a presença da secretária de Habitação de São Bernardo, algumas novidades para a cidade nessa área ela já anunciou, que é a urbanização, por exemplo, do Silvina. O que mais tem de projeto que a gente pode anunciar em primeira mão para o nosso internauta? Bom, nós temos 3 grandes urbanizações que estão em licitação agora, que nós esperamos iniciar no segundo semestre, que é o Complexo Silvina Aldi, que inclui a Washington Luiz, que é aquela rua quase em pé que você vê da Anchieta, a urbanização do complexo de assentamentos que estão nas margens dos córregos Saracantã Colina, que abrange o Novo Parque, Vila Feliz, Vila Canarim, e a urbanização dos assentamentos Capelinha e Cocaia na área de Mananciais. Esses estão em licitação, devemos começar no segundo semestre. Também apresentamos, junto com o consórcio, um pacote de obras de risco, estamos aguardando o retorno da presidenta Dilma. Hoje o prefeito cobrou, o representante do governo federal que estava aqui, que com esse pacote a gente conclui as principais obras recomendadas pelo Plano Municipal de Redução de Risco. É outra coisa muito importante que nós temos aí. E vamos seguir com os programas de urbanização e produção. Agora vamos priorizar o olhar para o Minha Casa Minha Vida, para ver se a gente consegue dinamizar um pouco mais ele aqui na cidade. Secretária, muito obrigado por essa entrevista, pelo tempo que concedeu para a gente. Parabéns por essas ações que a gente certamente vai acompanhar. Obrigada a você e estamos à disposição. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou. Outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.